Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar sobre a imunidade do transplante. Meu nome é Ana Luísa. Meu nome é Gisele. Meu nome é Lucas. Meu nome é Luísa. Eu vou estar falando aqui sobre o conceito, o significado da palavra transplante. Um transplante consiste na remoção de células, tecidos ou órgãos vivos em funcionamento de um organismo e sua transferência de volta ao mesmo organismo ou em um organismo diferente. Eu vou falar sobre a visão geral dos transplantes, Os transplantes podem ser do próprio tecido do paciente, chamados de autoenxertos, pode ser exemplo de osso, medula óssea ou enxerto de pele, do tecido de um doador geneticamente idêntico, ou singenético, que é entre gêmeos monozigóticos ou isoenxertos. O tecido doador geneticamente diferente, chamado de aloenxertos ou homoenxertos, e mais raramente ali ocorrem os enxertos de espécies diferentes, chamados de xenoenxertos ou heteroenxertos. O tecido transplantado pode ser de células, como para células tronco hematopoéticas, transplante de CTH, transplante de linfócito e transplante de células das ilhotas pancreáticas. Partes ou segmentos de um órgão, como no transplante do lobo pulmonar ou hepático e enxertos de pele também. E órgãos inteiros, como transplante de coração, transplante de rins, transplante de mão ou face e transplantes uterinos. E de tecidos também, como exemplo, enxertos de tecidos compostos, córneas, etc. Os tecidos podem ser enxertados em um local anatômico normal, ortotópico, por exemplo, transplante de coração, ou anormal, heterotópico, por exemplo, transplante do rim na fossa ilíaca. Quase sempre realiza-se transplantes para substituir ou restaurar a função de um órgão alvo enfermo em estágio terminal, restaurando assim uma função essencial, melhorando a sobrevida do paciente. Entretanto, alguns procedimentos, por exemplo, transplante de mãos, laringe, útero, língua e face, melhoram a qualidade de vida, mas não melhoram a sobrevida e tem riscos significativos relacionados à cirurgia e imunossupressão. Alguns desses procedimentos são altamente especializados e realizados com pouca frequência, mas não são mais considerados experimentais. O transplante clínico utiliza aloenxertos de doadores que vivem e se relacionam com o paciente, vivem e não se relacionam com o paciente ou falecidos. Doadores vivos geralmente são utilizados para os transplantes de rim e células-tronco hematopoéticas e raramente nos transplantes segmentares de fígado, pâncreas e pulmão. A utilização de órgãos de indivíduos mortos, de doadores com ou sem batimento cardíaco, ajudou a reduzir a disparidade entre a demanda e o suprimento do órgão. Entretanto, a demanda ainda excede o suprimento e o número de pacientes aguardando transplante de órgãos continua a crescer. Algumas pesquisas estão em andamento acerca do transplante de órgãos não humanos, como coração, rim e fígado. Apesar dos avanços nessa área, a implementação da prática clínica continua atrasada, principalmente em razão da rejeição não resolvida, mas também por causa de diferenças funcionais críticas entre os xenoenxertos e o tecido humano. Rejeição de enxerto e doença do enxerto com o hospedeiro. Todos os receptores de aloenxertos estão em risco de rejeição ao enxerto. O sistema imunitário do receptor reconhece o enxerto como estranho e procura destruí-lo. Receptores de enxertos que contêm células imunitárias, particularmente medula óssea, intestino e fígado, têm risco de doença enxerto hospedeira, em que as células imunitárias do doador atacam o tecido receptor. Os riscos dessas complicações é minimizado pelos exames antes do transplante e terapêutica imunodepressora durante e após o transplante. Alocação de órgãos. Nos Estados Unidos, um novo sistema de alocação de órgãos foi implementado para transplantes de fígado e outros órgãos. Sobre esse sistema, os candidatos a transplantes recebem um órgão com base na urgência médica e na distância entre o hospital doador e os hospitais de transplante. Esse sistema substitui o sistema anterior, que se baseava principalmente nos limites geográficos das áreas de serviço de doação e regiões de transplante. Agora, fígados e outros órgãos de todos os doadores falecidos adultos são oferecidos primeiro a candidatos a transplantes compatíveis que têm necessidade de maior urgente, Estado 1A e 1B. Estão listados em hospitais de transplante dentro de 926 km do hospital do doador. Depois de oferecer aos candidatos que têm maior urgência, os órgãos são oferecidos aos candidatos de hospitais que ficam a 280, 460 e 930 km do hospital doador. Na alocação renal, o tempo de espera continua a ser um desafio e, para todos os órgãos,
os órgãos pediátricos são primeiramente alocados aos candidatos pediátricos. Antes de se incorrer em risco e depressa de um transplante e da entrega de escassos órgãos de doadores, equipes médicas têm de selecionar receptores por meio de fatores médicos e não médicos que podem afetar o sucesso. Os doadores passam por triagem médica, psicológica e exames laboratoriais, incluindo testes para avaliar o risco de infecção. Vou falar sobre a compatibilidade de tecido. O sistema imunológico normalmente ataca os tecidos estranhos, incluindo o transplante. Essa reação recebe o nome de rejeição. A rejeição é desencadeada quando o sistema imunológico reconhece como estranho certas moléculas na superfície. Essas moléculas são chamadas de antígenos, que ficam por cima ali das células. Vou falar sobre a compatibilidade de tecido. O sistema imunológico normalmente ataca os tecidos estranhos, incluindo o transplante. Essa reação recebe o nome de rejeição. A rejeição é desencadeada quando o sistema imunológico reconhece como estranho certas moléculas na superfície da célula. Essas moléculas de superfície de células são chamadas de antígeno. Vou falar um pouco sobre a transfusão de sangue. A rejeição é relativamente simples de se evitar, pois os glóbulos vermelhos apenas possuem 3 antígenos principais na sua superfície. Esses antígenos determinam o tipo sanguíneo e são chamados de A, B e RH. Transplante de órgãos. Existem inúmeros antígenos presentes. Esses antígenos são denominados antígenos de leucócitos humanos, HLA, ou complexo principal de histocompatibilidade, MHC. Eles ocorrem na superfície de cada célula do organismo. Cada pessoa tem um HLA único, que determina o tipo de tecido. O tipo de tecido do doador deveria, idealmente, ser totalmente compatível com o tipo de tecido do receptor. Entretanto, uma combinação perfeita de HLA é extremamente rara. Nestes casos, os médicos, por vezes, utilizam o tecido do doador, que não é combinação exata, mas é uma combinação mais compatíveis. Uma melhor combinação de ALA entre o doador e o receptor diminui a probabilidade e a gravidade de rejeição e melhora os resultados de longo prazo. No entanto, considerando que a terapia de imunossupressores tem se tornado mais eficaz, o grau de compatibilidade tem efeito menor no sucesso de transplante, de não ter sucesso. Antes do transplante, o sangue do receptor é triado para um anticorpo contra os tecidos do doador. O organismo pode produzir este anticorpo como resposta a uma transfusão de sangue em um transplante anterior ou uma gravidez. Se este anticorpo estiver presente, o transplante não será possível, pois ocorrerá uma rejeição imediata e severa. A plasmaferese e imunoglobulina intravenosa IgIV têm sido usados para retirar ou inibir os anticorpos e assim viabilizar o transplante quando não está disponível uma combinação quase exata. Infecção. A exposição do doador e o receptor de patogênios infecciosos, como infecções ativas, bem como latentes, devem ser detectadas antes do transplante para minimizar o risco de transmissão de infecção dos doadores e risco de piora ou reativação de infecção existente nos receptores. Em geral, essa triagem inclui história de CMV, vírus da hepatite B e C, HSV, HIV entre outros. Achados positivos podem exibir tratamento antiviral pré ou pós-transplante, por exemplo, para infecção por CMV, hepatite B ou C, ou tratamento antituberculose, ou no caso de infecção ativa, contraindicar o transplante até que a infecção seja controlada, por exemplo, se HIV com AIDS for detectado. Contradições de receptores ao transplante. Infecção clínica ativa positivamente, com exceção de infecção no receptor se ela estiver limitada ao órgão a ser substituído, por exemplo, inversão do fígado. Câncer de pele, não melanoma, exceto tumores neuroendocrinos. Contabilidade cruzada positiva indicada por testes linfocíticos.
As contraindicações relativas são idades maior de 70 anos, seu estado funcional ou nutricional, inclusive obesidade grave, infecção pelo HIV, influência de vários órgãos. Fatores psicológicos e sociais também desempenham um papel importante no sucesso do transplante. Por exemplo, as pessoas com transtorno por uso de substâncias ou aqueles psicologicamente instáveis têm menor possibilidade de seguir o esquema necessário de toda a vida do transplante e consulta de acompanhamento. As decisões e exigibilidade dos pacientes contradições relativas diferentes em cada centro médico. A infecção pelo HIV não é mais considerada uma contradição absoluta, porque antivirais e imunossupressores geralmente são bem tolerados e eficazes aos receptores de transplante que necessitam deles. Vou falar sobre a imunoglobulinas e imunossupressoras. Os exemplos são globulina antilinfocitária, globulina antitimócitos, e ambas são frações de antissoros de animais direcionados contra as células humanas. Linfócitos, globulina antifocitária, células do tímido, globulina antitomicítica. A globulina antifocitária e globulina antitimócica suprime a imunidade celular e preserva a imunidade humoral. Pode ser utilizadas em associação com outros imunossupressores para permitir a redução das doses desses fármacos para doses menos tóxicas. A utilização de globulina antilinfocitária e globulina antitimócica para controle de episódios agudos de rejeição melhora a taxa de sobrevida dos enxertos. A utilização na ocasião do transplante pode diminuir a incidência de rejeição e permitir o início mais tardio de ciclosporina, reduzindo assim sua toxicidade. A utilização de frações atualmente purificadas de soro reduziu muito a incidência de efeitos diversos. Por exemplo, anafilaxia. Os anticorpos monoclonais são direcionados contra as células T, que fornecem maior concentração de anticorpos anticélulas T e menos proteínas séricas irrelevantes do globulina antilinfocitária e globulina antitimocítica. A irradiação de um inserto do local dos tecidos receptores ou de ambos pode ser utilizada para tratamento de rejeição de transplante de rim, quanto outros tratamentos. Por exemplo, corticoides e globulina antitimocíticas foram ineficazes. A radiação linfocitária total parece suprimir com segurança a imunidade celular, inicialmente para estimular as células T supressoras e mais tarde, possivelmente pela deleção clonal das células reativas a antigênios específicos, mas como imunossupressores agora são muito eficazes. As necessidades de radioterapia e extremamente rara. As terapias futuras. Estão sendo pesquisadas protocolos e agentes para indução de tolerâncias específicas e antigênios de inserto, sem a supressão de outras respostas imunes. Duas estratégias parecem promissoras. O bloqueio de vias coestimulantes de células T, que é utilizando-se em antigênios 4 associados ao linfócito T, citóxico e a proteína de função. Existência de células imunes de doador e receptor com tecido de inserto, conhecido como próprio, utilizando tratamento não meio ablativo pré-transplante, por exemplo, ciclofosfamida e radiação do ritmo, globulina antitimocítica e ciclosporina, para induzir depleção transitória de célula T, inserto de células tronco.
eu vou falar sobre as complicações pós-transplante. Elas incluem rejeição, infecção, insuficiência renal, câncer e aterosclerose. A rejeição de órgãos sólidos pode ser hiperaguda, acelerada, aguda ou crônica, tardia. Essas categorias podem ser distinguidas de forma histológica e aproximadamente no momento do início. A rejeição hiperaguda tem as seguintes características. Ocorre em 48 horas após o transplante, é causada por anticorpos pré-existentes fixadores de complemento contra antígenos do enxerto, pré-sensibilização. Com a melhora da triagem pré-transplante, tornou-se rara, no tratamento eficaz, exceto a remoção do enxerto. A rejeição acelerada tem as seguintes características. Ocorre de 3 a 5 dias após o transplante, é causada pela presença de anticorpos pré-existentes não fixadores de complemento contra antígenos do enxerto. Caracteriza-se histopatologicamente por infiltrado celular com ou sem alterações vasculares. Rejeição acelerada também é rara. O tratamento é compulso de alta dose de corticoides ou, se ocorrerem alterações vasculares, preparações antilinfocitárias. Troca plasmática que remove anticorpos circulantes mais rapidamente também é utilizada por alguns com sucesso. A rejeição aguda é a destruição do enxerto após o transplante e tem as seguintes características. Ocorre mais tarde, cerca de 5 dias após o transplante, e diferentemente da rejeição hiperaguda e acelerada, a rejeição aguda é mediada por uma nova resposta de linfócitos T anti-enxerto e não pelos anticorpos pré-existentes. É causada por reação de hipersensibilidade tardia, mediada por células T aos antígenos de histocompatibilidade do haloenxerto. Se caracteriza por infiltrado de células mononucleares com vários graus de sangramento, edema e necrose, mas com integridade vascular geralmente preservada, embora o endotélio vascular pareça ser um alvo primário. A rejeição aguda é responsável por cerca de mais da metade de todos os episódios de rejeição que ocorrem em 10 anos. A rejeição aguda costuma ser revertida pela intensificação do tratamento com imunossupressores, por exemplo, com pulso de corticoides, ALG ou ambos. Após a reversão da rejeição, as partes do órgão gravemente danificadas caracterizam com fibrose, o restante do enxerto funciona normalmente. As doses imunossupressoras podem ser reduzidas às concentrações muito baixas e os enxertos podem sobreviver por longos períodos. A rejeição crônica e a disfunção do enxerto, geralmente sem febre, têm as seguintes características. Tipicamente ocorre meses a anos após o transplante, mas às vezes semanas. Tem múltiplas causas, como rejeição precoce ou tardia, mediada por anticorpos, isquemia, Não tá dando pra ler. Depois você corta esse pedaço. A característica patológica é a proliferação de neoíntima, formada por células de músculo liso e matriz extracelular, aterosclerose do transplante, que gradualmente e finalmente oclui o lúmen do vaso, resultando em isquemia localizada e fibrose de enxerto. Em receptores de transplante de fígado, a escassez de dutos biliares pode ser a principal característica patológica. A rejeição crônica corresponde à metade de todos os episódios de rejeição. Progride indiciosamente apesar do tratamento imunossupressor. Não existe tratamento estabelecido. Relatou-se que o tacrolimus controla a rejeição hepática crônica em alguns pacientes. Infecção. Os pacientes transplantados tornam-se vulneráveis a infecções por causa do uso de imunossupressores, imunodeficiências secundárias que acompanham a insuficiência dos órgãos e cirurgia. Raramente um órgão transplantado é fonte de infecção. O sinal mais comum é a febre, geralmente sem sinais localizadores. A febre também pode ser um sintoma de rejeição aguda, mas costuma ser acompanhada de sinais de disfunção do enxerto. Se esses sinais estiverem ausentes, a abordagem é semelhante à de outras febres de origem desconhecidas. O momento do aparecimento dos sinais e sintomas após o transplante ajuda a estrear o diagnóstico diferencial. No primeiro mês depois do transplante, a maioria das infecções é causada pelos mesmos fungos e bactérias adquiridos em hospitais que infectam outros pacientes cirúrgicos. A principal preocupação com a infecção precoce é que os organismos podem infectar
o enxerto ou seu suprimento vascular nos locais de sutura, causando aneurismas micóticos ou deiscências. As infecções oportunistas podem ocorrer de 1 a 6 meses depois do transplante. Vacinas inativas podem ser administradas de maneira segura no pós-transplante. Riscos decorrentes das vacinas vivas atenuadas devem ser ponderados em relação aos potenciais benefícios, porque é possível que haja infecção clinicamente evidente e exacerbação da rejeição em pacientes imunodeprimidos, mesmo se os níveis séricos dos imunossupressores forem baixos. Nefropatias. A taxa de filtração glomerular diminui de 30% a 50% durante os primeiros 6 meses, após transplante de órgãos sólidos em 15% a 20% dos pacientes. Em geral, esses pacientes também desenvolvem hipertensão. A incidência é maior em receptores de transplantes de intestino delgado, 21%, porque são necessariamente níveis séricos elevados de imunossupressores, normalmente inibidores da calcineurina, para manter o enxerto. A incidência é mais baixa em receptores de transplante de coração e pulmão, 7%. Os efeitos nefrotóxicos e diabetogênicos dos inibidores de calcineurina são os principais contribuintes, mais lesões renais por procedimentos, insuficiência renal pré-transplante ou infecção por hepatite C e o uso de fármacos nefrotóxicos também contribuem. Câncer. A utilização prolongada de imunossupressores aumenta a incidência de neoplasias induzidas por vírus, especialmente o carcinoma de células escamosas e basais. As doenças linfoproliferativas, o câncer angenital e o câncer orofaríngeo e o sarcoma de Kaposi. O tratamento é similar ao do câncer em pacientes não imunossuprimidos. A redução ou interrupção da imunossupressão não é necessária para tumores com graus baixos, mas é recomendada nos tumores mais agressivos e linfomas. Quando um distúrbio linfoproliferativos se desenvolve, interrompe-se, em particular, os antagonistas do metabolismo das purinas e também o tacromímus. As outras complicações que podem ocorrer são a osteoporose nos pacientes com risco de osteoporose antes dos transplantes. A dificuldade em se desenvolver, principalmente em sequência do uso crônico de corticoides, é uma preocupação em crianças. A diminuição do crescimento pode ser atenuada pela redução da dose de corticoides até a dose mínima que não cause rejeição do enxerto. A aterosclerose pode resultar na dislipidemia decorrente do uso de inibidores da calcineurina. A DH ocorre quando as células T do doador reagem contra antígenos dos próprios receptores. A DH comete primariamente os receptores de célula-tronco hematopoéticas, mas também pode acometer os receptores de transplantes de intestino delgado. Pode causar lesões inflamatórias aos tecidos, especialmente no fígado, intestino e pele, bem como discrasias sanguíneas. A gota pode ser exacerbada em pacientes com hiperuricemia pré-existente e ou história de gota, especialmente naquelas submetidas a transplantes de rim ou coração. Também pode ser exacerbada após o transplante por causa de interações medicamentosas. O transplante pré-operatório agressivo de pacientes com risco aumentado em uso de fármacos que reduzem o ácido úrico pode ser útil na prevenção. Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente vai apresentar imunoglobulinas. Esta família é muito linda. Eu vou falar sobre a visão geral dos tecidos. Vou falar sobre a